Esta palavra do Gilmar me fez lembrar quando Jesus termina de dar uma palavra tão dura e o povo foi saindo um a um, Gilmar. E Pedro vai dizer: mas Senhor, dura esta palavra, quem é que pode suportar? Aí Jesus, na sua excelente sabedoria e como um grande professor didático que é, ele diz o seguinte: ora Pedro, você também não quer ir com ele? Pedro vai falar: olha, eu vou para onde, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna é essa. A palavra de vida eterna não é palavras doces. Às vezes abração, mas às vezes é necessário também tratar o caráter. É necessário forjar o caráter do homem. Senão não estaríamos aqui, né, Gilmar? Quando eu ouvi meu sobrinho cantando Um Homem, um Tanque, uma Cama, é o hino que marca a minha história. O homem, quando ele se esquece de onde ele saiu, ele está fadado a cair. O homem, quando ele esquece a sua raiz, esquece a cama a qual ele dormiu e deitou muitos anos, é ele esquecer e ele vai cair. Isso é fato. Isso é fato, não é se, mas é quando isso vai acontecer. Amém? Já quero agradecer aqui o pastor Edilson, meu amigo. É recíproco, pastor, a tua palavra. É recíproco, amo essa igreja. Sempre que tenho o convite para vir, eu quero aqui estar. É verdade, Gilmar. Aquele dia que nos encontramos ali na beira-mar, não foi à toa, eu estava em casa, estava deitado ao sofá. Eu falei com a minha esposa, eu quero ir lá no Gilmar, mas agora eu quero ir lá. Talvez ele não está, eu vou ligar para a Carol. Eu falei: não liga não, que ele está lá. Mas eu vou ligar, nós vamos perder tempo. Não vamos perder tempo não, que ele está lá. Ele está lá. Me levantei, a mulher não entendeu muito bem. Eu falei: eu quero tomar água de coco. Eu quero tomar água de coco lá do Gilmar. E me veio esse convite. Como ele disse, eu também creio que Deus está no controle de tudo. E nós, como filhos, não acreditamos em coincidência. Acreditamos na provisão de Deus, na provisão de Jesus. E se assim como você também está nessa palavra, peço que você se coloque sobre os pés. E Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você. Culto de missões. Eu tenho em mim, que é um dos cultos mais importantes da igreja. Eu digo, aonde nós vamos exercitar e executar realmente aquilo que Jesus nos delegou a fazer. Jesus nos delega uma autoridade para pregar o evangelho, mas a execução dele é totalmente diferente de somente falácias e palavras. Hoje nós temos uma palavra ao coração dos irmãos que com certeza vai nos chocar com a realidade, mas como Gilmar disse, se tiver amargo, pode engolir, que é da parte do Pai. Amém? Se você entendeu isso, eu quero que você levante as suas mãos agora, com um gesto de gratidão a Ele, e infla assim os seus pulmões, encha de ar. Alguma dor? Algum incômodo, alguma enfermidade? Então glorifica a Ele, porque muitos não têm esse privilégio que eu e você temos. Glorifique a Ele e dê as suas melhores palmas a Ele. Palmas para Ele, é para Ele. Porque nós estamos saudáveis aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 16. Abra agora aí a tua Bíblia. Vamos falar sobre missões. E vamos falar sobre missão. Missão e missões. Se você encontrou, fecha comigo os seus olhos. E assim falamos com o Senhor. Pai, diante da tua palavra nos encontramos. Não é de homem, é do Senhor. Cai aqui o meu eu, cai o meu entendimento, cai a minha sabedoria, cai o meu conhecimento, porque tudo isso diz o apóstolo Paulo, e assim eu corroboro com a palavra que para mim é esterco.
Se a tua palavra, se a tua sabedoria, se o teu conhecimento não for em mim, ó Deus, nada eu sou. Se o Senhor não quiser trazer a mim, ó Deus, nenhuma revelação da tua parte, do jeito que aqui nós chegamos, nós vamos embora. Mas como acreditamos que o Senhor é fiel, ó Pai, e se recíproco foi, recebeu o louvor, recebeu a adoração, vai o Senhor nos retribuir, ó Pai, com a revelação da tua parte, para o meu coração e para o coração deste povo e daqueles que estão agora nos assistindo em suas casas. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora possa invadir, ó Deus, cada coração, transformando cada coração, ó Deus, em terras férteis, porque a tua boa palavra vai ser semeada, meu Deus. A palavra não é minha, o nome não é meu, o meu nome não tem poder, o meu nome não tem autoridade, mas toda autoridade, todo poder demanda do céu, é o teu nome, Jesus, que nós aqui estaremos pregando, é no teu nome, Jesus, que nós estaremos aqui ministrando a tua palavra para o coração deste povo. Assim eu te peço, toma a frente de tudo, Senhor, tudo que vamos falar, tudo que vamos fazer, seja do Senhor, ó Deus, o controle, e esteja debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Eu vou pedir alguém para me acompanhar, eu gosto de pregar ouvindo. Capítulo de número 16, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Versículo 1 diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irei contigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Podeis assentar. Hoje nós vamos separar algumas coisas e desmistificar outras, para que talvez as nossas orações não sejam impedidas, porque a palavra do Senhor diz que pedides e não recebeis, porque pedis mal. Não é porque pedis o mal, é porque pedis de forma errada. E o reino dos céus, pastor Edilson, trabalha em legalidade. Muitos de nós não recebemos da parte de Deus aquilo que nós pedimos, porque não entendemos da legalidade dos céus. Não é porque Deus não quer nos dar, é porque Ele não pode nos dar segundo a sua palavra, e Ele não pode ultrapassá-la. Pedimos mal, porque pedimos às vezes aquilo que não convém, ou pedimos aquilo que não é legal aos céus nos entregar. Pedimos mal. Muitas vezes oramos, choramos e pranteamos, mas às vezes, mesmo chorando e pranteando, estamos pedindo mal. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele fala à igreja de Corinto, uma das igrejas mais prósperas, a sua primeira. Se fosse um filho, era o seu primogênito. A igreja de Corinto era uma igreja que, nela, exalava todos os dons espirituais, era próspera e abastada em todos os níveis. Uma igreja que os 9 dons do Espírito Santo estavam de sobre ela. Uma igreja que o apóstolo Paulo vai tratar e doutrinar coisas que nem mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo assim falou. Paulo vai trazer regras. Paulo é legislador da igreja gentia, sabendo que agora eles não se encaixam ao rito da igreja judaica, não se encaixam às leis judaicas, mas também não querem ficar debaixo das leis de Roma. É um povo que está totalmente sem regras e sem lei, uma sociedade, Gilmar, que não tem regras, porque não quer as regras de Roma, e também não se encaixa nas regras dos judeus.
Então Paulo vai trazer agora uma nova lei. Paulo vai trazer a eles uma constituição do céu. Jesus, sabendo disto, vai outorgar pelo Espírito Santo que ele legisle coisas que nem mesmo ele falou, que nem mesmo ele doutrinou aos seus discípulos quando andou nessa terra. Mas pela autoridade que estava de sobre ele escreve coisas sobre o Espírito Santo. Paulo vai escrever coisas a essa igreja sobre o falar em línguas, sobre dons espirituais. Paulo vai falar sobre a ordem no culto. Paulo vai falar sobre a mulher, sobre o homem. Paulo vai falar sobre os jovens, sobre a mulher que é casada, sobre a mulher que não é casada, sobre a mulher que tem um marido crente, sobre o homem que tem a sua mulher que não é crente. Ele vai tratar essas doutrinas que Jesus não permeou, Jesus não doutrinou e nem legislou, mas Paulo vai esmiuçar através dessa igreja gentia chamada a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, conhecendo a excelência, porque recebeu de Paulo as primeiras ordenanças e orientações, tudo que foi primeiro, Paulo vai delegar a eles de ensinamento, de amor, de unidade, de espiritualidade e também de caridade, de missões. O capítulo que aqui nós lemos, Paulo está dizendo o seguinte: que todo o primeiro dia da semana, como hoje é domingo, fazei a coleta entre vocês, para os santos em Jerusalém, que está em dificuldade, até porque a igreja de Jerusalém foi de onde tudo começou, foi de lá que Paulo começou a sua vida e a sua lida, conheceu os apóstolos, conheceu aqueles que andaram com Jesus, tiveram o privilégio de ouvir as primeiras palavras do mestre, aquele que deitou no ombro, aquele que primeiro foi corroborado face a face, aquele que foi contestado e às vezes confrontado, como fora Pedro. Paulo vai conhecer esses homens, e o evangelho entra no coração dele de uma forma terrível e muito mais eficaz, conhecendo agora a conversão genuína. Ele precisava abandonar todos os ritos, ele precisava deixar de lado tudo aquilo que a lei judaica o imputara. E o próprio Espírito Santo enche o apóstolo Paulo de conhecimento e de verdade. Não conhecimento humano, porque isso ele tinha por demais. Não lealdade humana, porque isso ele tinha demais. Por isso perseguia a igreja, pela lealdade à lei, pela lealdade aos sacerdotes. Perseguia, matava, se necessário for. Era um homem leal. E tudo ele fazia, diz ele, por incredulidade. Ou seja, na minha inocência, mesmo achando que eu era um homem cheio de conhecimento, eu nada sabia, eu nada conhecia, porque eu era simplesmente um executor da lei. Não havia misericórdia. Não havia misericórdia. Mas quando ele tem um encontro com Jesus e recebe essa ordenança de ser o apóstolo dos gentios, o homem que vai mudar, revolucionar a igreja, o homem que vai fazer coisas que o homem natural vai ficar espantado. O homem, como ele mesmo diz, conhecia um homem que foi levado ao terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer. Ele está dizendo, eu vi coisas e foi necessário para crer, para ter a minha fé enraizada em Cristo. Eu vi coisas que não adianta falar para vocês, que vocês não vão acreditar. Somente alguém que tem uma conversão como esta, um conhecimento dos céus por dentro como este, pode falar de missões para mim e para você. Pode falar de amor para mim e para você. Pode falar de prosperidade para mim e para você. E pode falar de renúncia para mim e para você. Talvez para outra igreja ele não falaria isto. Ele diz:
antes de eu chegar, ao primeiro dia da semana, fazei a coleta das ofertas, as quais serão enviadas para a igreja de Jerusalém. Não espere eu chegar aí para fazer, faça. Ele está dizendo, não vamos perder tempo, porque quando chegar aqueles que vocês assim ordenarem, levarão oferta. Se fazia muito zelo por oferta. Como Gilmar muito bem falou, a oferta, a caridade, era feita com amor. Somente alguém que conheceu o seu estado anterior e conhece agora o estado que está, ele pode ofertar e pode doar de coração. Nós muito falamos em missão, muito falamos em missão, mas a execução é muito longe da realidade. É verdade, irmãos. Hoje, neste exato momento, abrindo um parênteses, sou o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos aproximadamente mais de 20 mil igrejas no Brasil. Todas elas, hoje, todas elas, ao terceiro domingo, se reúnem para o culto de missões. Onde toda a oferta, ela só tem uma direção: missões. E para que isso, pastor? Para sustentar 74 missionários que estão no campo. Terceiro domingo é o dia que nós menos oramos para nós. Terceiro domingo é o dia que nós menos pedimos para nós. Porque nós pedimos para eles. Hoje eu quero fazer você entender que neste exato momento tem pessoas que estão no campo de batalha, ainda pregando o evangelho e talvez não comeram nada. Não experimentaram um alimento sequer. E talvez nem sabem se vão experimentar, mas não abandonaram a fé. Porque eu digo que tem orações em nós que não vamos ser respondidas. Deus ouve todas, mas algumas Ele não vai responder. Eu vou te explicar por quê. Hoje, no mundo todo, o cavaleiro da morte está cavalgando a passos largos, de norte a sul, e causando mortandade em todos os níveis da sociedade. Grandes, pequenos, preto, branco, não tem diferença. O cavaleiro está passando, cumprindo um juízo que não é do homem, mas é de Deus. E acontece que às vezes nós oramos mal e oramos errado. Quando estamos dentro de nossas casas, levantamos pela manhã, antes de agradecer nós já estamos pedindo: Senhor, guarda o meu dia, Senhor, guarda a minha saúde, Senhor, guarda a minha filha, guarda o meu filho, guarda a minha família. Talvez a oração deveria ser: Senhor, muito obrigado porque eu estou saudável. Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma casa, tenho um teto, tenho uma cama. Mas Senhor, antes de me responder, responda aqueles que ainda não se alimentaram. Responda aqueles que estão enfermos no campo de batalha. Responda aqueles, Senhor, que não abandonaram a fé, mas estão lá independente de viver ou morrer. Eles não vão sair. Senhor, vai agora, onde estão os missionários na África? Onde estão os missionários, ó Deus, lá na cortina de ferro ali, na Rússia, aqui bem próximo, dentro das matas, nossas florestas, tratando de indígenas, ou nas Cracolândias. Porque quando eu pedi, o que foi lido pelo moço aqui, quando eu pedi pelo pobre, pelo necessitado, pode ter certeza que Deus vai cuidar da minha e das suas coisas. Como foi dito aqui, nós temos que ver o que pregamos. E que prego, digo isso, é verdade. Raramente peço pelas minhas filhas, peço pela minha esposa, porque eu estive no fronte de combate. Eu vi o choro de um missionário, eu vi o choro de famílias. E se perguntar a ele: você quer voltar para o Brasil? De jeito nenhum. Se for de morrer, 2 dias amanhã que eu estou na glória. Essas pessoas, elas têm que ser revestidas pelas nossas orações. E nunca houve tanta necessidade como hoje, onde essa enfermidade está assolando. E digo,
é passageiro. Vai passar, vai terminar. Só não sei quando, mas vai passar. Então o que eu preciso fazer? Como a igreja que entende de missões, eu tenho certeza que poderíamos ser melhores. Ninguém é tão pobre que não pode dividir. E às vezes chegando no culto de missões como este, e eu disse que a palavra ia doer um pouquinho. E se eu perguntar aqui, pastor, todos doaram? Todos participaram? Que o Senhor fale no teu coração aí. Porque eu sei como isso dói, irmão. Somos confrontados. Mas e para onde se só Ele tem palavra de vida eterna? O que adianta ficarmos indo de culto em culto de missões e a nossa palavra, a nossa fala não passará de falácias? Há pessoas morrendo. Às vezes somos egoístas porque é do meu lado, porque é meu filho, alguém da minha família. Se saímos um pouco das quatro paredes de nossas casas, levar nossa mente para a África, onde ao término da nossa mensagem, mais de 5.000 crianças vão morrer simplesmente de fome, fora as outras enfermidades. Ou os que morrem de malária nas florestas da nossa Amazônia. Pastores, pastoras, famílias, filhos que nasceram no campo de batalha. A eles, quantas vezes eu subo no monte, eu vejo tantas pessoas ali orando, eu grito no meio de todo mundo: Deus, não ouça a nossa oração sem antes ouvir a oração deles, porque eles têm prioridade, Deus, preferência à oração deles, aos que estão na África, aos que estão no campo de combate, aos que estão no Iraque, no Irã, no Afeganistão, aonde não pode pregar o Evangelho. Como pregarão se não há? Como crer naqueles que pregaram? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Não vamos. E às vezes queremos falar: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ora, como? Não conseguimos fazer o simples. Não conseguimos fazer o básico. Temos 4 a 5 refeições por dia. Abrimos a nossa geladeira e escolhemos o que comer, escolhemos o que dar ao nosso filho. Quando falam em fechar supermercado, o povo fica louco. Os primeiros a fazer fila na porta do supermercado são os crentes. Por quê? Medo de faltar. Não conhece o Senhor Jeová Jiré, o Deus provedor. Quando fala em enfermidade, são os primeiros a fazer fila nas farmácias. Por quê? Não conhece o Senhor Jeová Rafá, o Deus que cura. O grande problema de nós, igreja moderna, que nós nos acostumamos muito fácil com a situação. É o pior momento da história, quando a igreja se acostuma com a situação. Pior momento da igreja. Esquecemos que o Senhor ainda cura. Por quê? Porque a enfermidade está matando. Esquecemos que o Senhor ainda é provedor. Por quê? Porque ainda os alimentos estão se esvairindo, se acabando. Estamos como os judeus do passado. Como judeus, sim, como judeus. Que não tinha intimidade com Deus. E nem poderia falar o nome Deus com liberdade, porque não tinha intimidade com Deus. Então o que eles criaram, pastor? Criaram formas, dentro das suas necessidades, de falar com Deus. Orava com Deus somente dentro das suas necessidades. Se estava no combate, numa guerra, orava ao Senhor Jeová Tsidkenu. Perdão, o Senhor Tsavaot. Se estavam presos muito tempo e faltava justiça, orava ao Senhor Tsidkenu, Deus de justiça. Se a locusta, a uruca, o gafanhoto comia a lavoura, faltava comida, eles oravam ao Senhor Jeová Jiré, o Deus provedor. Se a peste chegava, a morte chegava, eles oravam ao Senhor Jeová Rafá, Deus de cura.
Mas nós, a igreja, conhecemos um Deus que é tudo e o seu nome é Deus. Eu posso falar Deus. O que eles não conseguem, nós podemos. Deus é ter relacionamento com Ele, é ter certeza de que Ele provém as minhas necessidades. Pode estar quebrando tudo lá fora, e está quebrando. O cavaleiro da morte está passando, está passando. Mas eu creio num Deus todo-poderoso, que é provedor, que é curador, que é batizador, que é sustentador, que é alimentador. Ele é tudo isso e muito mais. E se não curar, Ele continua sendo Deus. E se não der, continua sendo Deus, porque é o Deus da vida e Deus da morte. Se Ele feriu, Ele é poderoso para curar. Se Ele quebrou, Ele é poderoso para juntar. Quando você chega a este nível de intimidade como o apóstolo Paulo, você pode dizer realmente, Filipenses 1, 21, viver é Cristo, morrer é ganho. Vocês entendem isto? É essa igreja que não deixou ensinamento, o tempo deles passou. O tempo deles ficou. E agora nós, como nós estamos como igreja? Se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, qual a carta que ele escreveria para nós? Qual a carta que ele escreveria ao anjo da igreja que está nesta rua, Mato Grosso? Qual a carta que ele escreveria para mim e para você? Que tipo de igreja ele acharia dentro de mim e de você? Uma igreja que ama missões. Responda a você mesmo. Responda a você mesmo. Hoje em dia somos confrontados, meus irmãos, porque tem missionários morrendo no campo. A nossa barriga está farta por demais. Terminando o culto, você vai repetir outra refeição se quiser. Sabe que nós nunca entendemos de Páscoa? A Páscoa dos judeus é diferente. Quando eles se ajuntavam para comer a Páscoa, o alimento era ervas amargas e pão sem levedura. Para que isso? Porque Páscoa não era tempo de chocolate, nem riso, nem gargalhada, como no mundo se vê. O que era Páscoa? Um momento de contrição de coração. E lembrar daqueles 400 anos que os seus ancestrais ficaram cativos no Egito. Era isso que era o momento da Páscoa. Lembrar que quando o anjo da morte passou, houve libertação, houve proteção e livramento na casa deles. Páscoa era um lembrete. Hoje a nossa Páscoa tem que ser tudo doce. A nossa Páscoa não pensamos naqueles que choram. Assim como as nossas missões, não pensamos naqueles que estão no campo chorando. Porque estamos preocupados com a nossa enfermidade. Há um ditado que diz, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Egoísmo da parte da igreja, irmãos. Tem que ser verdade, vamos falar a verdade e vim aqui para falar a verdade. E você vai ir para a tua casa pensando nisso. Porque eu disse que missões é diferente de missão. Porque a missão ninguém consegue fazer, nem eu, nem homem nenhum na face da terra. Missão, no singular, somente Deus pôde fazer. E que missão Ele fez, homem e você? Ora, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém poderia fazer isso, essa foi a missão dele, e Ele fez com primazia, quando numa cruz, Ele entregou o seu Filho para a morte, para que pelo sangue, eu e você, fôssemos reconciliados a Ele, e pela vida de Jesus, fôssemos nós novamente levados à vida eterna, porque nós todos tínhamos perdido. O cavaleiro está matando, e nem por isso paramos as nossas missões.
O cavaleiro está passando, mas mesmo assim, com o risco da própria morte, nós não podemos parar. Eu tenho certeza, como eu, muitos aqui já foram visitados por essa enfermidade. Na casa de um passa de um jeito, na casa de outro passa de outro jeito, segundo a vontade de Deus. Porque diz a Bíblia, não minha, diz a Bíblia, e às vezes somos como papagaio, mas não vivemos. Olha a palavra do Senhor, o que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A enfermidade coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim, pastor? Se não fosse a enfermidade, será que existiria tantas orações como tem hoje? Será que tantas pessoas colocariam a mão na consciência como hoje? Então está cooperando sim. Será que existiria tantas mensagens sendo pregadas através das mídias? Porque eu tenho certeza que o que o Senhor está fazendo neste dia é nos ajudando quando não deveria. Ajudando, pastor? Ajudando. Indo quando nós deveríamos ir, não vamos, Ele faz uma forma para ir. Quantos estão hoje nos hospitais, tendo essa certeza? Quanto o Senhor pediu para eu vir, eu não vim. Agora, eu estou aqui deste jeito. Vocês estão me entendendo? Quantas vezes o Senhor falou, vai aos presídios, e eu nunca fui. E Ele diz, então, prepare-se, que na tua casa, alguém eu vou jogar lá dentro, para você ir. Tem que ir aos hospitais? Nunca foi. Prepare-se, vou colocar você numa prova, para você ir. Mas está impedido, vai entrar do mesmo jeito que todo mundo entrou. Se for enfermo, só pode entrar enfermo, vai entrar enfermo. E se vai sair, a glória é dele, a vontade é dele, o desejo é dele. E se não sair, faça um culto de adoração. Vamos parar de mimimi e choradeira, igreja. Talvez alguém está dizendo, pastor, o senhor é muito doido, é muito louco. Sou louco. Porque o mesmo Deus que arrancou o câncer da minha mãe, foi o mesmo Deus que levou o meu pai. O mesmo Deus que curou a minha mãe, é o mesmo Deus que tem poder para acabar com essa gripe chamada Covid. Gripe é isso mesmo, para Deus tudo é igual. Que certeza você tem? Eu cheguei à beira da morte, estou aqui. A minha família, a minha igreja, praticamente todos passaram por essa enfermidade. E nem um dia nós velamos alguém. Tudo passa pelo ensinamento. Jesus vai dizer, aquele que teme perder a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida pelo amor do meu nome, achá-la-á. Nós temos que viver a palavra, irmãos. É difícil, é. Difícil engolir, é. Vai para onde? Tem para onde ir? É dura a palavra? Claro que é. Está descendo aí quadrado, agarrado, mas é dele. É a verdade. Eu não posso de maneira nenhuma maquiar o evangelho, porque o evangelho não é um costume, é uma forma de vida que você mudou e acabou, é uma conversão, e depois de convertido não tem como voltar a ser como era antes. Eu entendo de missões, nos carnavais, enquanto muitos estão fazendo aí seus retiros, todo mundo se isolando, nos carnavais, quando o príncipe deste século está matando, fazendo o homem se prostituir, a mulher se vender, as igrejas se retraem em retiro. Nos carnavais, nós liberamos a chave das ruas, nós liberamos a chave das avenidas para os blocos. Nós liberamos as ruas e damos legalidade quando nós nos retraímos. Quando deveria ser o momento de avançar. Nos carnavais, desde 2013, nós levamos aproximadamente 100 jovens para o Vale do Jequitinhonha. Nos carnavais, às vezes eu estou no vale, eu digo o seguinte, Gilmar: se o Senhor tiver um momento propício de resgatar a tua igreja, Senhor, que seja agora. Por quê? Porque agora eu tenho certeza absoluta que eu estou no centro da tua vontade.
o que eu preguei ontem, o que eu ensinei ontem, ou os filhos na fé que eu tenho, só vai fazer diferença quando eu estiver hoje do mesmo jeito que eu estou ontem. Recebe essa palavra. O seu ontem só vai ser justificado dependendo do seu hoje. Não adianta você ter feito tantas coisas ontem, se hoje não estiver do mesmo jeito, vomitar-te-ei da minha boca, porque não adianta. Antes ser quente, antes ser frio, morno não adianta, irmãos. O sábio Salomão vai dizer o seguinte: o que importa não é como as coisas começam, mas é como elas terminam. Tem muito crente que começa muito bem, tem muito crente que começa abençoando, tem muito crente que começa doando e doa a sua alma. Tem crente que, se pudesse, ele vivia e morava dentro da igreja, porque o desejo de adorar é muito grande, e começa assim. Porém o tempo vai passando, e o tempo, ele diz quem somos nós. Vai me dizer que você não conhece ninguém assim? Vai me dizer que não conhecemos pessoas assim? Que o coração estava na obra. Às vezes nem precisava de um chamado do pastor, dos líderes. Era o primeiro a ofertar. Era o primeiro a doar. Hoje chegou a enfermidade. Nós estamos condicionando a nossa adoração. Estamos condicionando a forma de abençoar. Depende do que eu tenho em casa. Depende do que Deus me deu. Depende se eu tenho saúde ou não. Irmãos, tem que ser em tempo e fora de tempo. Eu vim para pregar algo para vocês que talvez muitos não queriam ouvir, mas essa é a verdade. Se a igreja de Cristo não for a luz para este mundo, o mundo está perdido. A palavra do Senhor diz que a criatura, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Nós precisamos nos manifestar diferente, porque chorar, espernear e murmurar, já tem um mundo aí para fazer, já tem famílias desesperadas, e quando procura às vezes uma palavra em nós, vão falar: olha, está do mesmo jeito aqui, eu não sei o que te falar. Precisamos ter uma palavra de ânimo, precisamos ter um alimento do céu. Que às vezes precisamos renunciar ao nosso eu, o nosso ego, renunciar à nossa enfermidade, renunciar ao medo. Renunciar ao medo. Quando eu me converti, uma das minhas falas era essa: o dia que, se enfermidade chegar na minha vida e for para a morte, peço eu, não orem para que o Senhor me cure. Se Ele quiser curar, Ele cure, mas ore para Ele me levar. É loucura? Claro que é. Quem disse que é normal? Aprove o Senhor salvar o mundo pela loucura, que é a pregação do Evangelho. É loucura? É, irmãos. Eu vou dizer o porquê. O que assola o mundo, o que tem colocado as nossas igrejas de joelho, é a enfermidade que aí está. É verdade? E se eu te dizer, se o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para isso, ministra o coração, revela o coração de um dos seus santos, a palavra de cura que vai de vez erradicar essa enfermidade, todos nós vamos glorificar, amém? Todos nós vamos ficar felizes e alegres, amém? Porém tem uma palavra que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, e elas não vão acabar. Se acabar isso tudo, vai chegar outro? Com certeza vai. Então eu te pergunto, para que ficar enraizado e agarrado neste mundo de tristeza? Tristeza é? Me lembra aí, durante este ano ou o ano de 2020, um momento de alegria que você teve. Se o seu deitar e o seu levantar não era preocupado, se na tua mente a incerteza do amanhã era uma realidade. Me diz aí um momento de alegria que você teve. Até quem gerava filhos com medo. Até o pai tem medo de ter o filho, está com medo até de ter a sua intimidade com a esposa e gerar um filho, porque ele diz: como vou gerar um filho neste momento? Não é desse jeito? Me lembra aí um momento de alegria.
Me lembra aí um momento que nos faz e tem vontade de ficar enraizado neste mundo. As drogas estão matando, a prostituição está prosperando, crise no nosso governo, crise na política, crise no judiciário, crise na economia, crise na saúde. Me fala aí, aonde está a alegria, se não vir do céu? Aí quando Deus recolhe um dos seus santos, nós ficamos, meu Deus, tem misericórdia, fulano morreu. Oh meu Deus, para com isso. O dia que o Senhor recolheu o meu pai, nós temos uma festa, nós temos um culto, tinha mensagem, tinha louvor, e teve reconciliação. É para isso que serve, não de choramingação, não de ficar agarrado. E às vezes falando, Senhor, se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, se não prosperar a minha casa. Jó, no capítulo 41, se eu não me engano, no verso de número 11, ele vai dizer o seguinte, Deus vai responder a ele. Jó, em dado momento, nós falamos que ele não retrucou, não murmurou muito. Deus ouvindo ele falar, Deus ouvindo ele lamuriar, Deus ouvindo ele até amaldiçoar o dia que ele nasceu. Aí o Senhor vai falar no versículo de número 11, capítulo 41. Quem foi que me deu alguma coisa para que eu possa e tenha que retribuir? Quem me deu alguma coisa para que eu tenha obrigação de retribuir? Vocês estão entendendo? Sabe para quem Deus está falando? Para um homem que ele chamou de justo, íntegro, digno. E Deus testemunhou, não na frente de homens, mas na frente do próprio diabo. Quando nós nos recolhermos à nossa pequenez, à nossa humildade, Ele vai saber que nós temos necessidades. Por isso que é melhor servir do que ser servido. Por isso que é melhor orar para a prosperidade dos outros do que para a minha própria. Porque quando você não pede, Deus te dá até aquilo que você não precisa. Ele é desse jeito. Testemunho para vocês, olha eu, um cão morto que era, um lixo da sociedade que era, poderia estar pregando para vocês e falando de provisão, não tinha onde cair morto, um viciado, um espancador, um agressor de esposa, um agressor de filhos. Vou ter medo da morte? Nunca tive, nem quando estava no mundo. Agora que o Senhor me converteu, o céu é minha morada, e eu não abro mão por nada, irmãos. Não abro mão por nada. Já tem um dito na minha igreja: o dia que eu morrer, pela vontade do próprio Deus, por favor, não feche a igreja, dê um culto. Cultue a Deus, se houver choro é de alegria, porque hoje o Senhor salvou aquela alma, que sou eu. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de entender a morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser seres eternos. Por isso que falar na morte causa uma aca na gente. Nós não temos intimidade com a morte mesmo. Quando fala em morte, causa um frisson em nós. Mas é através dela que vamos chegar ao céu, vocês entendem isso? Não, o pastor não fala, vai ficar o quê? Para a semente? Ou isso, ou no meio do arrebatamento. São as duas condições para ir aos céus. Qualquer uma das duas, para mim, tanto faz. Deito assim, durmo assim e prego assim. Desde quando o Senhor me converteu, nunca tive medo da morte. Vou ter medo da enfermidade hoje? Eu já estive morto. Quando você, ou quando eu, nós não temos medo da morte, ela não tem por que se achegar a nós se não for pela parte de Deus. Quando você, quando eu, não temermos mais
o adversário de nossas vidas, ele passa a nos respeitar. Vai matar quem? Vai matar alguém que não tem medo da morte? Eu não sei se eu testemunhei isso aqui um dia, pastor. Quando estava no monte, em 2014. E Deus falou comigo nitidamente. Lembre que, é como o apóstolo Paulo disse, tem coisas que nós vemos no céu, que se falar para alguns naturais, ele diz, não é lícito, porque não vão acreditar. Para mim pouco importa se creiam ou não, mas eu vou testemunhar. Eu estava no Monte do Retiro. Deus fala comigo nitidamente, sozinho pela madrugada, dá um giro sobre os seus pés. E eu girei e vi todos os bairros ali. O Senhor me disse o seguinte: você acha que por essas ruas tem alguém ainda que nunca ouviu falar essa palavra? Jesus. Eu disse, não, Senhor. Então o problema deste bairro, o problema desta grande Porto de Santana, não é a pregação do Evangelho, mas é tomar decisões. Na grande Porto de Santana, milhares e milhares de vezes já ouviram falar de Jesus. E a nossa função não é converter, mas é pregar. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar é a nossa função. Então eu digo que a grande Porto de Santana já está bem massificada com este nome Jesus. Já está bem evangelizada. E nós fazemos muitas outras vezes, por quê? Porque nós não queremos sair. Nós já ganhamos a nossa Jerusalém, mas não queremos ir para o passo seguinte, que é a Judeia. Quando chegamos na Judeia, nós não queremos ir para Samaria. Quando chegamos em Samaria, pior ainda, porque não queremos ir aos confins da terra. Igreja, vocês já ganharam a Jerusalém, então foque no passo seguinte, no nível seguinte. Foque em Samaria. Foque na Judeia, foque nos confins, porque isso aqui já está mais do que massificado. Todo crente que senta nessa igreja, todo crente que hoje, ou qualquer dia que chega a nós aqui e levanta a tua mão, ele não está aceitando a Jesus, ele está se reconciliando. E nós ficamos às vezes alegres, por quê? Porque alguém se reconciliou. E se perguntar de onde você veio, está igual o diabo. Estou por aí de passear e rodear pela terra. Você estava onde? Ontem eu estava na igreja tal, agora estou na tal, estou na tal, estou na tal. Isso não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Enquanto nos preocupamos com estes, o Evangelho não chega nos confins. E ao final de tudo Deus fala comigo: o diabo requereu a tua vida. E poucos homens na Bíblia ele requereu a vida. E o diabo disse que vai te matar. Do jeito que eu estou falando com vocês aqui eu ouvi. Sozinho pela madrugada. Caí de joelhos. Falei, Deus, qual é o preço? Ele diz, vem para o monte, que eu vou te falar. Iniciei um propósito, sem dia determinado. No 7º dia Deus me deu um sonho. E no sonho ele fala comigo bem nítido, 120 dias. 100º dia, sozinho. Ele disse, você vem sozinho. Porque não tem nação bélica, o homem mais poderoso na terra que pode te livrar da mão do diabo. Porque ele falou que vai te matar. Dia 14 de janeiro de 2014. 100º dia do meu propósito. Pela madrugada eu fui fazer uma incursão em Viana. E um colega disparou um fuzil no meu rosto. Um tiro de fuzil a menos de 10 metros. Me lembro que eu já testemunhei isso aqui.
E o projétil, o disparo, pegou no cano da minha arma. Eu sou policial. Destruiu a minha arma. Quase entrou pelo cano da arma. Destruiu a arma. Um impacto de mais de 1000 quilos, eu não senti um toque. O impacto de um projeto de fuzil a menos de 10 metros, eu não senti um toque. Recolhi a arma no colete, senti a minha calça, eu vi a minha calça rasgada e minha perna queimava muito. Como homem natural, eu imaginei que eu estava ferido, e eu disse ao colega: eu acho que eu estou ferido, meu joelho está ardendo muito. E ele disse o seguinte: não é um projétil. Dá uma olhada na tua arma. E aquele disparo cortou o cano da minha arma, cortou, como se cortasse manteiga. E os estilhaços veio todos no meu joelho. Quando fiz a radiografia, tinha 50 estilhaços de aço no meu joelho, provindos da minha arma. Mas só quando eu tirei, eu olhei, eu glorifiquei o nome do Senhor. Como é que pode isso? Que deveria ter destruído no mínimo a minha mão. E quando eu vi o disparo, na minha frente eu vi uma redoma invisível, como você joga uma pedra na água, tudo se movendo. Um negócio sobrenatural. E eu vi tudo em câmera lenta acontecer. E uma paz, passou uma brisa por mim, mas tão forte, que quase me arrancou os cílios do rosto. Quando voltei a mim, que eu senti a minha perna queimar. Me reservei e lembrei que era o 100º dia. Liguei para minha esposa, ela me perguntou: amor, que hora aconteceu isso? Eu disse: por volta de 6h15 da manhã. Ela me disse: eu vou te contar um sonho que eu acabei de ter. Jesus é poderoso. Deus me deu um sonho, ela dizia, na mesma hora que estava acontecendo lá. Eu adentrava ao quartel em Maruípe, e lá onde vela os policiais que morrem em combate, e havia um caixão naquela quadra, e um caixão fechado e muitas pessoas em volta. E quando eu entrei, ela falou que começou a conhecer algumas pessoas que trabalhavam comigo, e todo mundo olhou para ela, ela adentrando na quadra, o caixão no meio e muitas pessoas, e um dos colegas veio a ela. Aí ela entendeu, do nada ela perguntou: como isso aconteceu? Vocês não trabalham de colete? Ele disse sim, mas o disparo não foi no peito, foi na cabeça. Dia 14 de janeiro de 2014 foi o dia da minha morte. Daquele dia em diante eu digo: eu não sou dono mais da minha vida. Preguei no domingo 8 conversões. Tudo tem um propósito. E quando ela perguntou, eu lembro que eu estava ainda novo na minha conversão, mas numa vontade, um desejo terrível. Quando ela falou que o colete, nós estávamos de colete, ele fala: não foi no colete, teria sido na cabeça. Aí eu me lembrei que todas as vezes à noite, quando eu ia sair para um trabalho assim, as minhas irmãs, que muito intercediam por mim, pela minha conversão, me deram uma camisa. Uma camisa tinha uma coroa muito grande aqui no peito. Até hoje eu tenho essa camisa. E na frente está dizendo: Senhor, Senhor, Rei, Jesus. E nas costas está: Senhor, Ele é o Rei. E eu sempre usava por debaixo do colete. Quem é crente está entendendo. Sabe o que Deus falou comigo? Podia até passar pelo colete, mas pelaquela camisa por baixo não passaria. Por quê? O colete do homem, ele é vulnerável, ele é incompetente, ele é limitado, ele é fraco, mas o que está por dentro é poderoso. E era o nome dele que estava no meu peito. Então não cria no colete humano, mas se passasse pelo colete dos homens, ela pararia naquele colete
fino, frágil, mas o nome que estava nele era poderoso. Chama Naracébia. Por isso não tem lugar que eu não entre, não tem lugar que eu não pregue, não tem lugar que eu não vou. Se Deus me mandar, eu vou. Ganhei minha Jerusalém, ganhei minha Judéia, ganhei minha Samaria e fui aos confins da terra. Nos confins da terra, batizei muçulmanos. Nos confins da terra, levantamos pastores, diáconos, presbíteros. No Vale de Jequitinhonha, consagrei mais de 100 crianças. No Vale de Jequitinhonha, por essas mãos, Deus curou câncer. Por essas mãos, Deus curou enfermidades terríveis. Por essas mãos, Deus deu visão a cego. É essa alegria de estar neste mundo, realizando as missões da igreja. E quais são as missões da igreja? Ama, investe, abençoa, prospere na vida de outros. Essa é a missão da igreja. Porque a missão da igreja é vidas, e vida tem prioridade nos céus. Antes de pedir para mim e para você, peça para o outro. Antes de pedir para a sua família, peça para outra família. Lembre de um missionário que agora está em combate. Lembra dos missionários que estão no Vale de Jequitinhonha agora, correndo risco. Coloque sobre os pés, igreja. E nunca mais esqueci essa cama. Nunca mais eu esqueci de onde eu saí. Nunca mais esqueci o Deus que me salvou. Nunca mais esqueci de honrar as pessoas que intercederam e oraram por mim. Quantas vezes eu oro e abençoo a minha esposa. Agradeço a minha esposa porque ela intercedeu por mim, 11 anos sofrendo na minha mão, mas ela acreditou que Jesus poderia fazer algo melhor do lixo que eu era. 20 anos o choro da minha mãe, e Deus ouviu o choro de uma mãe que estava totalmente certa de que Deus salvaria o teu filho. O choro de 3 irmãs que não pararam de orar. Salva meu irmão, Senhor. Salva meu irmão, Senhor. Salva meu irmão, Senhor. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Tenho certeza que Deus falou com você. Eu tenho certeza que em dado momento você entrou nessa mensagem. O Senhor está te lembrando de agora de alguém aí que você poderia e deveria interceder por ele. Alguém que está no hospital, que talvez está lá, e antes de ir, você deveria dar uma palavra e não deu. Você poderia ter orado e não orou. Alguém que morreu sem ouvir a tua palavra. Jesus, aprendemos um pouco mais de missões, Jesus. Com um homem, meu Deus, que é um exemplo para nós, marcou a sua história, que foi o apóstolo Paulo. Quantos ensinamentos, Jesus, que nós não conseguimos andar nele. Que como homem natural, ele abriu mão de tudo, para que a tua presença não faltasse de sobre ele. Senhor, o mundo está uma loucura. O mundo está passando por um momento difícil. E nunca houve um momento mais terrível na história da humanidade. Eu não sei como isso vai terminar. Eu não sei quando vai terminar. Mas para mim pouco importa. A minha boca não vai calar. Eu não vou parar de falar que o Senhor ainda cura. Que o Senhor ainda é Deus de milagre. Porque o Senhor fez no passado e o Senhor faz hoje. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu não vou esperar um tempo bom para ofertar. Eu não vou esperar um tempo bom para enviar. Eu não vou esperar um tempo bom, Deus, para poder doar. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja forte e poderosa.
É para este tempo que nós estamos aqui, porque para o tempo de Paulo o Senhor já usou ele. É para este tempo, Senhor, para ser a luz dos gentios, para ser a luz no meio desta treva. Jesus, aos meus amigos, ó Deus, que estão na África, Senhor, ao pastor Flávio, meu Deus, na entidade de Beira, ao pastor Maurício em Maputo, ao pastor Xisto, Senhor, em Nampula, Senhor, ao pastor Hélio, meu Deus, a ilha de Moçambique, oh meu Deus, o pastor Alexandre, meu Deus, em Portugal, o pastor Valdir em Portugal, o pastor Jairo, ó Deus, em Moçambique. Quantos, ó Deus, quantos homens, quantas famílias estão agora com seus filhos, em regiões, ó Deus, que a dificuldade é muito maior do que a nossa, que não tem hospitais, que não tem farmácia, não tem médicos lá. O Senhor é o médico deles. Pai, é para eles que eu peço agora, é para eles que eu direciono a minha oração, porque nós vamos para a nossa casa agora, Senhor, temos um lar, temos uma família, temos saúde. Alimenta eles, Jesus, alimenta eles, Jesus. A irmã Branca, meu Deus, a missionária Branca ali, Senhor, no meio da Amazônia, Senhor, com os indígenas, ó Pai, nas comunidades ribeirinhas, meu Deus. Nós vamos para a nossa casa agora, Senhor, nos fartar com comida, nos fartar com banquete, meu Deus, que haja lágrima em nós, lembrando desses valentes, Jesus. Eu os conheci, meu Deus. Ao pastor Campina, meu Deus, ao pastor Paulo. Quantos homens que abriram mão de tudo, Senhor, transporam mares e montanhas, Jesus, e nós estamos aqui, preocupados que hora vai terminar o culto. Oh Deus, como eu vi, Senhor, pessoas que andam 20, 30 quilômetros dentro do mato, meu Deus, para se reunir em uma tapera chamada igreja, uma igrejinha, meu Deus, de estuque, coberta por palha de coco, meu Deus, uma igreja debaixo de uma árvore, meu Deus, lá na cidade de Natiquiri, meu Pai, lá eu estive. A eles, ó Deus, é minha oração neste culto de missões. Há centenas e centenas de missionários, Jesus. Aos que estão, ó Deus, nas casas de recuperação. Aqueles que o Senhor levantou dentro dos presídios, ó Deus. Aos que o Senhor levantou dentro dos hospitais, meu Pai. Onde estamos hoje impedidos de ir por causa de nossa negligência, meu Deus. É necessário nos arrepender, Jesus. Como disse o profeta Isaías, os nossos pais pecaram, Senhor. Nos arrependemos. Tem misericórdia de nós, Jesus. Eu entrego este culto ao Senhor. E que possamos fazer diferente, Pai. A enfermidade está logo ali, Senhor. Que não esperemos, ó Deus, enfermar para fazer a diferença. Que não esperemos, ó Deus, estar entubado, Senhor, respirando através de um aparelho para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é forte. Que não esperemos oração de ninguém, oramos pelos outros. E se o Senhor quiser, faça o que tu quiseres com nossas vidas. Levanta uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja corajosa, meu Deus. O Senhor me trouxe aqui para encorajar essa igreja. Encorajar essa igreja, encorajar essa igreja. Movimenta, aviva, Senhor, a tua obra, meu Deus. Aviva no meio dessa enfermidade, meu Deus. Essa enfermidade não pode nos parar. Ela não vai nos calar, Jesus, porque é o Senhor que governa de sobre nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive, É por isso que estamos aqui. posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
Eu sei, Jesus. que a minha vida. Você pode cantar isso com verdade. Fecha os seus olhos, deixa cair pelo menos uma lágrima nesses olhos, crente. Não espera tudo quebrar na tua casa. Não espera a eternidade chegar. Que vivo está. Eu sei o que é isso. Oh, meu Deus. Deus enviou seu filho amado para salvar e perdoar. Aleluia! Morrer. Oh, aleluia! Por meus Aleluia!